Olá, meu nome é Maria Joana, sou professora de enfermagem obstétrica. Este vídeo eu vou falar sobre a violência obstétrica durante o parto. O que é violência obstétrica? Você já ouviu falar? Ou você já sofreu algum tipo de violência obstétrica? Bom, em várias pesquisas, muitas brasileiras dizem que são humilhadas, desrespeitadas, perderam o seu direito de escolher a melhor forma que gostariam de ter o seu filho, ou seja, optaram por cesarianas por medo de sofrer qualquer tipo de violência obstétrica. Então, o que é violência obstétrica? A violência obstétrica são intervenções que são feitas sem necessidade ou sem consentimento da parturiente. Como é isso sem necessidade? Então, por que é feito? Porque muitas vezes o profissional ele é preparado para intervir antes de ocorrer algo mais sério, por exemplo. Mas será que essa intervenção foi mesmo necessária? Porque é uma cascata. Às vezes ele faz uma intervenção, por exemplo, ele rompe uma bolsa e essa aí a partir daí o trabalho de parto ele não intensifica como ele gostaria que intensificasse para que ocorresse mais rápido possível. Enfim, voltando aqui à violência obstétrica. E aí, então, são consideradas algumas intervenções. E também a violência obstétrica pode ser feita por abuso verbal e até maus tratos durante o trabalho de parto. Então, o Ministério da Saúde, ele afirma que esse termo ele é inadequado, porque a palavra violência demonstra intenção no ato e eles acreditam, os profissionais, que os profissionais de saúde não têm intenção de prejudicar ou causar dano à mulher ou ao bebê. E muitos profissionais falam o seguinte sobre a violência obstétrica: eu fiz o melhor que foi possível para aquele parto, para aquela parturiente e seu bebê. Bom, a violência ela pode ser física, psicológica, verbal, simbólica e sexual. Por exemplo, a violência física, exame de toque em excesso ou por profissionais diferentes, é considerada uma violência física. A minotomia, como eu já falei antes, romper a bolsa pra, para progredir, né, para acelerar o trabalho de parto. Para que acelerar o trabalho de parto, não é? Então, outra coisa é a imposição de uma posição para a parturiente, que essa posição não está confortável, não oferecer alívio para a dor, que seria através dos métodos não farmacológicos, episiotomia sem necessidade, aquela episiotomia que é feita de rotina em todas as primíparas, por exemplo, o ponto do marido, que seria aquele ponto na episiografia, aquele ponto final para fechar mais a abertura do canal vaginal. Aplicação de ocitocina, que seria aquele sorinho para intensificar as contrações. A lavagem intestinal e o jejum já são abolidos desde 2014. E a manobra de Christeller, que seria o procedimento que aqui a figura já está demonstrando. Um procedimento que é empurrar o abdômen, né? Apertar o abdômen da parturiente para que o bebê nasça o mais rápido possível. Esse procedimento também já foi banido pela Organização Mundial de Saúde em 2017. Uma outra coisa pode ser a cesariana. A cesariana também pode ser considerada uma violência quando ela é utilizada sem indicação ou sem o consentimento da parturiente. A violência também ela pode ser verbal, psicológica, quando a parturiente ela ouve comentários que a constrange, né? Por exemplo, inferiorizando a elas a raça, a idade, religião, número de filhos, estado civil. Então ela ouve aqueles comentários que são inadequados, ela se sente humilhada, né? Porque ela está no momento
assim, de muito vulnerável, né? Ela se sente abandonada, ela tem medo, ela se sente bastante insegura durante esse período aí do trabalho de parto e parto. Ela sente medo dos profissionais porque fazem comentários assim desagradáveis. Outra coisa seria a violência, também nos trabalhos e nas pesquisas sobre a violência obstétrica, as mais citadas foram a manobra de Christeller, porque causa muito dano, principalmente a bexiga pode causar um dano a curto ou até a longo prazo. A rotura artificial da bolsa amniótica, que seria aí quando eu falei que é para acelerar o trabalho de parto e muitas vezes acaba atrapalhando, né, esse trabalho de parto, levando a distócias. Aí já é um assunto, é um outro assunto sobre como resolver as distócias, como evitar as distócias. E essa rotura artificial aí da bolsa, né, que seria a bolsa d'água, poderia levar ao sofrimento fetal agudo do feto. A posição, outra citada foi a posição de litotomia, que causa desconforto para o momento de desprendimento do feto, e o jejum prolongado. Bom, a partir dos movimentos feministas é que começou a falar sobre as episiotomias, que é uma das violências, considerada também uma das violências obstétricas, quando usada de rotina em todas as parturientes, principalmente as primíparas. E esses movimentos passaram a questionar muito esse procedimento da episiotomia e começou a partir daí do movimento feminista os primeiros estudos clínicos sobre o uso rotineiro da episiotomia. Aqui eu tenho umas figuras que mostram a campanha pela abolição, né, da episiotomia de rotina, que é considerada uma violência contra a mulher, porque a episiotomia ela é praticada nas universidades, ela prepara o profissional, as universidades, né, prepara o profissional para realizar a episiotomia. Então, há que se pensar sobre esse procedimento, que usar esse procedimento com critério, porque é feito sim nos hospitais a episiotomia. Bom, as lacerações então, quando não se faz a episiotomia, pode ocorrer as lacerações naturais do parto. Mas e aí? Bom, segundo a doula, aqui ela diz o seguinte, uma doula de Brasília, ela diz o seguinte, que é melhor que deixe a laceração do que fazer a episiotomia. A episiotomia ela é considerada até pelos profissionais humanizados uma prática de mutilação, porque esse corte ele é feito muitas vezes sem consentimento da mulher, demora depois para cicatrizar e deixa a região muito sensibilizada. Então, vamos falar sobre esse lacerações do parto em um outro momento. Outra coisa é o ponto do marido. Esse ponto do marido, a doutora Melânia, ela diz o seguinte, que é um procedimento de evidência de uma postura machista. E aí ela diz o seguinte, que esse ponto do marido ninguém sabe quando começou, porque ele nem é registrado pelos médicos. Apenas sabe-se que esse procedimento é feito porque ouviram falar, alguns maridos escutaram o médico falar, mas ninguém sabe realmente por que surgiu isso. Como um consolo, então, para a mulher? Ou é um presente para o marido, por ela ter tido um parto natural? É muito questionável isso aí. Então, a humanização do nascimento, ela veio forte, veio com bastante propriedade, e aí diz o seguinte, que o plano de parto, que faz parte da humanização do nascimento, é uma ótima opção para que os direitos da mulher sejam respeitados. Então, nesse caso, vale a pena a mulher fazer o seu plano de parto e demonstrar por escrito o que ela pretende, quais são as aspirações
durante o seu trabalho de parto e parto. Então, quando ela faz o plano de parto, ela deve protocolar uma cópia e levar para o hospital como uma notificação, pedindo então para que seja respeitado. Essa figura eu tenho aqui o movimento feminista sobre a violência no parto. E a bibliografia consultada é essa. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, entre no meu canal ou se você tiver alguma dúvida, deixe a sua mensagem. E você sofreu algum tipo de violência obstétrica? Faça o seu comentário abaixo do vídeo. E obrigada por assistir meus vídeos.